Meu Pai, que o que está oculto na vida desta criatura, que o Senhor venha revelar, porque a Tua palavra é a bússola, é ela que nos guia. A Tua palavra, ela liberta, ela cura, ela salva, ela transforma. Então, que através desta palavra, o Senhor venha fortalecer os que estão fracos, levantar os caídos, que o Senhor venha fazer com que venhamos andarmos nas Tuas pegadas, para fazermos unicamente a Tua vontade. E que enquanto estivermos aqui, que o céu se abra como um cobertor que é estendido sobre os familiares deste povo e daqueles que também estão nos acompanhando pela rede social. Que a família de cada um deles sejam protegidas, sejam abençoadas para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos falar sobre grandes vitórias. Você quer não só uma vitória, mas ter grandes vitórias? Então saiba que grandes vitórias vêm depois de uma grande pressão. É isso mesmo. Eu vou dar exemplos. A pedra preciosa que se transforma num diamante, para que ela venha se tornar um diamante, tem que haver pressão. Quando você faz uma comida na panela de pressão, por que na panela de pressão? Para que você venha depois saborear, dependendo da comida, é necessário que ela vá até a panela de pressão e você vai depois saborear uma gostosa comida. A pressão, ela lhe dá um grau de valorização. E é aí que vem a felicidade. Você vai entender melhor. Exemplo, Mateus capítulo 4. Todos nós conhecemos muito bem esta palavra. E Jesus, assim que ele recebeu o selo, o batismo com o Espírito Santo, ele enfrentou a sua primeira pressão, que foi a tentação, que foi a perseguição. Como diz a palavra de Deus, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito, Espírito em letra maiúscula. O próprio Deus enviou seu Filho. Aí você diz assim, mas bispo, Deus Pai, ele é tão ruim, né? Ele é tão mau. Não, porque ele enviou o seu Filho para ser tentado. Você esqueceu o título da pregação? As grandes vitórias vêm depois de uma pressão. E a pressão veio. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Observe que a primeira pressão que Jesus enfrentou foi se deparar com o inimigo da fé, querendo causar nele o quê? A dúvida, dizendo, se tu és o Filho de Deus. Mas como? Como? Se tu és o Filho de Deus? Se o diabo em outrora era anjo de luz e ele conhecia muito bem o Senhor Jesus. Mas ele semeou a dúvida. Em outras palavras, se colar, colou. E quantos de vocês estão me ouvindo agora e a sua mente é bombardeada constantemente por pensamentos de dúvida? Exemplo, será que o meu marido vai se converter? Será que meu filho vai se libertar? Será que eu vou conseguir a promoção? Será que o meu ente querido vai ser curado?
Será que a vitória vai chegar? Será que está adiantando eu ir na igreja, orar, clamar, exercitar minha fé? Por favor, não seja sincero comigo. Seja sincero com você mesmo, com você mesma. É ou não é? Nós somos ou não somos bombardeados constantemente com pensamentos de dúvida? E foi isso que o inimigo, o mal, o príncipe das trevas, fez com Jesus. Fez ele pensar que diante daquela situação, no deserto, 40 dias sem comer, fragilizado, ele chegou a pensar que ele não era filho do Pai, que o Deus Pai tinha lhe abandonado. Por isso que eu lhe digo, se apegue à palavra de Deus, porque Jesus ele usou a palavra para rebater, para rechaçar. Ele disse, está escrito, não só de pão viverá o homem. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Se você não tiver raízes com Deus, é impossível você suportar as lutas. A gente pode perceber isso lá em Mateus capítulo 13, no versículo 20, quando Jesus nos ensina sobre a explicação da parábola do semeador, ele diz, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia, ora, o que é angústia? A pressão. Observe só, Mateus 13, 20. E lhe chegando a pressão ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que mais nós temos dentro da igreja, atenção, povo de Deus, o que mais nós temos dentro das igrejas do Senhor Jesus são pessoas assim, ó. São pessoas que vão na igreja, recebem a palavra, elas dizem glória a Deus, aleluia, se enchem de força, de alegria, mas logo em seguida, ao sair da igreja, ao se deparar com as lutas, com as perseguições, com as pressões em forma de problema no casamento, a pressão que vem através do problema com o filho, de ordem financeira, na saúde, conflitos espirituais, causando dúvida, medo, ansiedade. Logo que vem a pressão, ela desanima. Não é o que está escrito? Mas não tem raiz em si mesmo. Antes de pouca duração, quer dizer que aquela alegria toda que ela se contagiou na igreja, dura pouco. Dura pouco. E chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Por isso que nós temos a necessidade de vivermos como aquelas 5 virgens prudentes. Elas não somente tinham azeite na lâmpada, mas o azeite, a lâmpada estava cheia. Como assim? Eu não estou entendendo. Você vai entender agora. Nós temos que viver de janeiro a janeiro, ano após ano, com a nossa lâmpada cheia desse azeite, que é a plenitude do Espírito Santo. Porque a pressão vem. Mas saiba que a pressão ela é importante. Por que importante? Porque a pressão, ela lhe dá um grau de valorização. É aí que vem a felicidade. Você pode perceber, sempre depois das grandes pressões,
das grandes tribulações, vem a vitória. É claro, é óbvio, quando nós perseveramos, e quem persevera permanece. Então, aprenda a viver sob pressão. Nem Jesus foi poupado das pressões. E cuidado com as suas reações, porque as suas reações, ela vai lhe mostrar, ela vai revelar para você mesmo, para você mesma, se você está longe ou distante do Senhor Jesus. É como uma ultrassonografia, é como um raio-x. Quando você se consagra, se santifica, exercita a fé, a pressão vem, mas a tua reação, sabe qual é? A tua reação é ir para cima do problema, é perseverar, é dizer assim, não, eu estou vivendo um verdadeiro caos, mas Deus é comigo e eu vou vencer. Essa é a diferença. Quando você, diante de uma pressão, você tem essa reação de perseverar. Mas para isso, você precisa se manter cheio desse azeite, da plenitude do Espírito Santo. Para nós terminarmos, preste muita atenção, Jeremias 33 é muito importante você ouvir até o final. Porque em Jeremias 33, versículo 3, diz, invoca-me. Ora, quem é que invoca? Quem é que clama a Deus? São aqueles que tudo está bem? Não. Normalmente, só invoca, só clama a Deus quem está se deparando com uma grande pressão, quem está diante de uma grande tempestade. Aí diz, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes. Eu declaro, eu determino que Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida e Ele começa a fazer agora. Ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então clame a Deus, não desista, não se curve diante dos problemas, não se entregue, porque o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário não foi em vão. Mas quando você se entrega, quando você desiste, você está dizendo em outras palavras, olha Jesus, o que o Senhor fez na cruz, não tem valor nenhum. Assuma a sua fé. Aliás, diga-se de passagem, né? Tem tantas pessoas que elas assumem tantas coisas feias, horrorosas, e elas não têm vergonha. Há pessoas que assumem coisas que são até abomináveis diante da sociedade, mas elas não têm vergonha. E por que você vai ter vergonha de assumir a fé e dizer, meu Deus, em ti está a minha confiança. Eu sou o teu filho e tu és o meu pai. Então, suporte a pressão, porque a felicidade, já já, você vai contemplar. E eu quero terminar falando sobre felicidade. Você sabia que você é feliz? Você tem paz para dormir? Olha a felicidade aí. Talvez você diga assim, eu não tenho paz para dormir, mas você tem amigos? Tem alguma pessoa que liga para você? Você tem alguém que você ama e você é correspondido? Seja um neto, um irmão, um amigo, um cunhado, um genro. Você ama e é amado? Isso é felicidade. Você já descobriu o seu propósito? E, sobretudo, você tem usado a fé para conquistar aquilo que, humanamente falando, é impossível? O que significa que só Deus pode fazer? Olha a felicidade aí. Então, levante a tua cabeça, tenha bom ânimo, porque o sol da justiça, ele começa a partir de agora
a resplandecer na sua vida. Curve a sua cabeça, você que está aí sentado, você que me acompanha pela rede social. Deixa eu fazer uma oração por você. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, o Senhor revelou através da tua palavra que a pressão é algo que todos nós enfrentamos. E nem o teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor poupou da pressão. Mas pelo contrário, logo que ele recebeu o selo, o batismo com o Espírito Santo, o Senhor levou para enfrentar a pressão no deserto. Então esta criatura, meu Deus, que ela já diz para si mesma: não estou mais aguentando. É meu marido nos braços da amante, é meu marido que me agride com palavras, é o meu filho que é rebelde, é a pressão de ver a lata de mantimento vazia, é a pressão de viver a poder de remédios, é a pressão, a pior de todas as pressões, que são aqueles pensamentos, meu Pai, de medo, de dúvida, que faz ela pensar que não vai vencer, que não vai conseguir. Então agora, em o nome do Senhor Jesus, seja livre agora. Seja livre dessa dúvida. Seja livre dessa angústia. Seja livre desse medo. Seja livre dessa enfermidade. Agora, aonde chega a minha voz, chega o poder curativo, a cura. Chega a libertação. Seja livre de todo medo. E eu declaro e determino que a partir de agora, o céu, ele se abre sobre a tua vida, sobre a tua família. E assim como o lençol é estendido sobre a cama, Deus estende agora a sua promessa, as suas bênçãos sobre a tua vida. E o que vinha dando errado a partir de agora começa a dar certo. Então receba paz. E essa paz é o Espírito Santo testificando no teu espírito que Ele é contigo. E que a partir de agora, essa pressão começa a passar. E você vai tomar posse da felicidade, da vitória. E vai dar um grande testemunho para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos dar continuidade à nossa reunião. Você vai agora se consertar com Deus, vamos buscar o derramamento do Espírito Santo. E você que está me ouvindo, em casa, no trabalho, no seu automóvel, onde você estiver, no hospital, no leito de dor, tome posse da vitória.